Olá, espero que estejam todos bem dentro da atual conjuntura. Meu nome é Phyllis, sou pesquisadora da empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, que é a Pesagro Rio. Praticamente toda a minha vida profissional eu me ocupei em monitorar vírus e viroses em animais de vida livre. Isso por quê? Visando prevenir a ocorrência de doenças, é claro, com enfoque maior em animais domésticos, né, é uma empresa de pesquisa agropecuária, e com enfoque no vírus da gripe, influenza, e no vírus da raiva. Pois é. A adequação do meu enfoque, por um lado, infelizmente, está mais que comprovada, né. Não deve ter passado desapercebido para nenhum dos aqui presentes a grande quantidade de notícias sobre casos de animais domésticos ou selvagens, possivelmente contaminados, infectados e até doentes pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. Vou colocar aqui para vocês a minha apresentação, alguns slides para acompanhar a nossa conversa aqui. Os animais silvestres e domésticos e a COVID-19. A nossa conversa é sobre animais silvestres e domésticos e a COVID-19. Vou colocar aqui para vocês animais infectados por SARS-CoV-2. Reparem que eu estou fazendo uma diferença, certo? Vou dar alguns exemplos. Inicialmente, a suspeita generalizada desse SARS-CoV-2, presente em animais capturados e vendidos em feira, ter sido transmitida a seres humanos. Outro exemplo. A recente notícia do primeiro caso confirmado de um animal doméstico contaminado no Brasil pelo SARS-CoV-2. Uma gata de Cuiabá que contraiu a infecção de um dos seus cuidadores e se manteve assintomática, conforme noticiado pelo jornal O Globo em 19 de outubro de 2020. E um exemplo bem recente são criações de mustelídeos em alguns países da Europa. Dinamarca, Holanda. Esses estabelecimentos estão sendo fechados, fazendo vazio sanitário, minimamente, para prevenir a difusão de uma variante do SARS-CoV-2. Na parte de animais diagnosticados com a doença COVID-19, bem, quem procura acha, concorda? Aí vocês talvez perguntem: quem está procurando? Onde? Ou quem já procurou? Como? Alguns de vocês possivelmente leram a reportagem sobre o projeto coordenado por Ricardo Mumaratelli, da Fiocruz, que é um exemplo bem atual.
Essa reportagem está detalhando como sua equipe atua na prospecção de vírus, bactérias e outros agentes infecciosos com potencial de causar doenças em animais domésticos e silvestres. Para isso, ele teve o apoio da FAPERJ. Ou seja, não tem nada de novo. E hoje, então, estamos colocando em pauta a relação entre os animais e a doença Covid-19. O que a gente vê são artigos identificando presença de anticorpos específicos, presença de vírus infeccioso, presença de partes de vírus, quadro clínico, lesões, sempre procurando prospectar agentes potencialmente zoonóticos, também avaliar os cenários ecológicos envolvidos e riscos de possíveis transmissão de um vírus de uma espécie hospedeira para outra, incluindo a espécie humana, sim, essencial, né? Sempre para avaliar riscos e prevenir novas epidemias. Sabemos que o que o Brasil mais tem são ambientes domésticos com interface com o ambiente de transmissão para o silvestre. A circulação de morcegos, macacos, gambás, roedores, de uma forma geral, de um lado, e de cães, gatos e seres humanos pelo outro lado, também não é novidade. Um contato crescente entre os animais silvestres, os animais domésticos e os humanos é evidente, certo? Aqui nós estamos enfatizando a infecção versus o quadro clínico. Aí eu pergunto para vocês: quando e como ocorre risco? Quando identificamos agentes infecciosos potencialmente zoonóticos? Sim. Quando identificamos animais que podem ser hospedeiros ou permissivos à infecção? Quando identificamos cenários ecológicos modificados? Sim, né? Agora, o que nós estamos identificando? Estamos olhando a infecção ou o quadro clínico? Com certeza vocês sabem a diferença entre infecção e doença, o quadro clínico, a expressão clínica de uma infecção. No entanto, a maior parte dos artigos, inclusive de alguns que vou referenciar aqui, se utilizam do termo transmissão de doença, ao invés de transmissão de agente infeccioso. Também sabemos que um indivíduo pode estar infectado sem apresentar a doença, ou seja, o quadro clínico. Aí vocês perguntam, e aí? Bem, quando alguém adoece no ambiente familiar, ou seja, apresenta a manifestação clínica de uma infecção, no caso estamos falando por SARS-CoV-2, né, apresentando o quadro de Covid-19, o que se faz? Se vai procurar indício de infecção passada, anticorpos, talvez,
ou presente o vírus, antígeno do vírus, em quem? Nos familiares, nos contatos e animais domésticos presentes na casa. Quando um indivíduo de vida livre está infectado, raramente há registro, pois possivelmente não é detectado, muito menos registrado. Se esse animal adoece, pode passar desapercebido, ou pode ser encontrado um quadro clínico, caído ou morto. Se encontrado, pode ser encaminhado para um laboratório e pesquisado a presença de agentes infecciosos. Também a causa do incidente. Isso tudo de uma forma ampla e de acordo com as condições de pesquisa disponíveis na instituição de pesquisa. Como eu disse, né, artigos científicos de anos anteriores já registravam a detecção de coronavírus em animais selvagens ou anticorpos específicos. Só agora, nos últimos 12 meses, a atenção está sendo focada em SARS-CoV-2. Vejam aqui, vocês, né, em esse artigo, se eu não me engano, desculpa, esqueci de colocar o ano, né? Mas se vocês forem nessa referência, vocês vão identificar o ano. 2012, eu acho. Descoberta de 7 coronavírus de mamífero e de aves, né? Sendo o coronavírus de morcego possivelmente a fonte. Mas também aves podem ser a fonte. O papel de animais selvagens nas zoonoses. Vou ler um trecho. É traduzido. Durante 2002 e 2003, uma nova doença respiratória viral surgiu em humanos no sudeste da Ásia. A doença apresentou-se como uma síndrome respiratória grave, aguda, às vezes com risco de vida, que deu origem ao seu nome, Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Essa doença foi causada por um novo coronavírus, não relacionado ao coronavírus normalmente associado a infecções humanas ou conhecido por infectar animais. Então, recomendo, desculpe, esse artigo aqui é de 2004, imagina. Outro. Ambiente selvagem, né? Um armazém de zoonoses. E esse artigo aqui é uma revisão. Se vocês olharem, ele é de 2013. E assim, esse quadro aqui demonstra, né, quantas enfermidades de animais podem ser transmitidos para seres humanos, que já foi registrado. Recomendo a leitura desse artigo aqui.
zoonoses emergentes e reemergentes e sua importância para a saúde e produção animal. Mais tarde eu vou voltar nessa parte com relação à saúde única. Então, voltei a esse questionamento: infecção versus quadro clínico. Eu estou enfatizando que é muito relevante destacar entre infecção e expressão clínica. A gente se pergunta: quais as espécies animais que podem ser acometidos pelo vírus? Em quais espécies já foi identificado SARS-CoV-2? Em quais espécies animais foi detectado uma expressão clínica grave, ou seja, COVID-19? Quais as espécies animais que podem desenvolver um quadro clínico grave? E por quê, né? Em seguida, que a gente vai pesquisar qual é o risco de possíveis infecções de spillover, transbordamento, de animais de vida livre para humanos e desses humanos para animais domésticos ou vice-versa. Que animal serviria como modelo adequado de infecção humana para estudar antivirais, protótipos de vacina? Sabe lá? Então, aqui vocês veem que eu estou dando enfoque, né, da necessidade de ter células competentes em produzir vírus, de células que podem produzir vírus, mas que podem fazer vírus diferentes. E todas as espécies onde o vírus possa entrar em contato com células competentes em produzi-las é a resposta a todas essas perguntas. Ou seja, se um animal tem células competentes para produzir vírus, essa competência, ela está relacionada com o potencial enzimático das células do indivíduo, né? Todos sabemos que vírus são arranjos moleculares com a capacidade de transmitir material genético para dentro de células. No entanto, apenas determinadas células são capazes de sintetizar os produtos codificados. Vejam esse slide aqui. A estrutura do receptor viral pode ser usada como um importante fator preditivo da suscetibilidade. SARS-CoV-2 e SARS-CoV mostraram usar a mesma molécula receptora, a enzima conversora de angiotensina 2. E, por contato com o receptor na proteína da espícula, no epítopo, no vírus, interagem. Então, essa é uma condição necessária, essencial. Com base em descobertas de estudos moleculares, as proteínas AC2 de primatas não humanos, suínos, felinos e furões se assemelham muito ao receptor AC2 humano. Conclusão: essas espécies podem ser suscetíveis à infecção
por SARS-CoV-2, né? Novamente, chama a atenção. As infecções virais podem ser aparentes ou inaparentes, dependendo, então, da quantidade e da qualidade de células com capacidade para produzir os componentes virais que o indivíduo possui. E é também relevante lembrar, gente, a primeira fase sempre é que partículas de vírus devem chegar às células que sabem produzi-las. Além disso, né, tem outras condições que, ao longo do tempo, foram sendo vistas como uma área de clivagem por furina na glicoproteína do coronavírus. Se não houver essa clivagem, não tem vírus infeccioso, não tem vírus conseguindo interagir, entrar dentro de uma célula. Só para vocês terem uma ideia, a produção de furina tem vários caminhos. E só para lembrar, quantos artigos existem enfatizando isso. Finalizando, quero chamar a atenção sobre saúde única. Saúde única não é de hoje. 400 anos antes de Cristo. Olha só, veja aí vocês. O conceito de saúde única conecta a saúde humana à saúde dos animais, das plantas e ao nosso ambiente. Esse ambiente que nós compartilhamos. Dessa forma, propõe uma abordagem holística, colaborativa, transdisciplinar e multissetorial para prevenção, detecção e tratamento de doenças, mas principalmente a prevenção. Novamente esse artigo. Recomendo ler esse artigo. Ele é de antes da pandemia, né? E ele destaca como que a urbanização e mudança de passagem em direção à produção agrícola, em geral, diminui a biodiversidade. Mas, por outro lado, podem aumentar a abundância de determinadas espécies silvestres que se adaptam e prosperam nesses ambientes modificados. É nessas oportunidades que pode acontecer a transmissão de patógenos zoonóticos, cada vez mais. Lembre, dentre os eventos de ocorrência de doenças infecciosas emergentes dominados por zoonoses, 75% tem origem em animais. E aí, vocês reparem, tem toda uma lógica
que aquelas espécies de mamíferos, ou não, aves também, mais abundantes, compartilham mais vírus com seres humanos do que as menos abundantes, né? E a exploração por meio de caça, por exemplo, pode estar potencializando o risco de transbordamento de vírus para humanos. Se a gente juntar roedores, morcegos e primatas, essas espécies juntas compreendem mais de 70% de todas as espécies de mamíferos terrestres e hospedam mais de 75% dos vírus zoonóticos já descritos. Mas veja, os animais domésticos também são peça-chave de propagação de agentes infecciosos. Por exemplo, em quadros recentes, posso dizer recentes, de surtos de origem zoonótica, Nipah, MERS, as gripes, tanto aviária quanto suína, os animais domésticos estiveram envolvidos, seja como hospedeiros, ou seja como amplificadores. Agora, grande parte dos patógenos encontrados em animais de tipo produção são capazes de infectar várias espécies hospedeiras, inclusive animais silvestres e humanos. E agora? Bom, agora realizar o monitoramento de animais e vigilância ambiental. Porém, sempre observando a biossegurança nas suas pesquisas. Por favor. Especialmente na lida e no manejo de animais de vida livre. Que nós podemos transmitir vírus, bactérias, o que quer que seja, para aqueles animais que estamos manejando, que nós retiramos de um ambiente, que estão estressados. Vamos trabalhar para abolir o comércio de animais selvagens. E essa é uma forma, né, de manter distância. E, mantendo distância, a gente evita o transbordamento de vírus. E, é claro, mais do que nunca, é muito importante a gente preservar ambientes naturais. Eu tenho uma sugestão. Uma sugestão é de pesquisa, é para nós. O que permite a determinado animal ser um reservatório? Mas um reservatório, assim, no sentido pleno da palavra. O Linfa Wang é um dos mais famosos especialistas em enfermidades emergentes. E ele se pergunta, né? Não, ele não se pergunta, sim, podemos dizer, ele se pergunta por que morcegos, e ele considera que morcegos toleram baixos níveis de vírus em um tipo de coexistência pacífica. Será isso? Mas eu também tenho muita, mas muita curiosidade de saber
de entender o que permite que uma determinada espécie seja um reservatório no sentido pleno da palavra. E acredito, sim, só que nunca tive a oportunidade de comprovar que haja uma coexistência pacífica. E quando essa coexistência ela é perturbada mediante estresse, né, o que nós estamos infligindo aos animais de vida livre, isso muda, esse equilíbrio desaparece. Obrigada pela atenção. Então, agradeço. Espero ter colocado muito mais questões e ter provocado vocês do que trazido respostas e que a gente possa continuar o nosso diálogo, né, por ad eterno, daqui para frente, tá certo? Muito obrigada.